Olá, boa tarde. Está no ar Gazeta News, 23 de janeiro de 2014. A maioria dos paulistanos não aprova a onda de rolezinhos em shoppings da capital. É o que revela uma pesquisa realizada pelo Datafolha e divulgada hoje. 82% dos entrevistados se dizem contra as reuniões de jovens da periferia marcadas através das redes sociais em shopping centers e que se tornaram comum no final de 2013 e início desse ano. A média dos que apoiam as reuniões é de 11%. A menor taxa de aprovação vem dos moradores da Zona Leste, apenas 8%. Entre os jovens de 16 a 24 anos, apenas 18% são a favor e 70% contra. Foram ouvidos 799 moradores da cidade de São Paulo, maiores de 16 anos. A margem de erro é de 4 pontos percentuais. Violência em São Paulo. Câmeras de segurança do Clube Alto de Pinheiros, na zona oeste da cidade, flagram o momento em que um homem é assaltado. Na ação, um dos criminosos usou um fuzil. O crime aconteceu na última terça-feira por volta das 6h40 da manhã. As imagens registram o momento em que um dos associados do clube chega ao local em uma Land Rover branca. Logo em seguida, chegam os assaltantes em um veículo preto. Armados, eles abordam a vítima, um publicitário de 56 anos. O homem sai do carro e momentos depois volta para ajudar os ladrões a ligarem o veículo. O automóvel e todos os pertences da vítima foram levados. A polícia está analisando o vídeo para tentar identificar os criminosos. E na Marginal Pinheiros, uma das vias mais movimentadas da cidade, um motorista foi baleado durante tentativa de assalto. Ele foi levado a um pronto-socorro da região e ainda não há informações sobre o estado de saúde. O crime aconteceu na região da Ponte Engenheiro Ari Torres na manhã de hoje. Um casal estava trafegando pela via quando foi abordado por dois homens em uma moto. A dupla anunciou o assalto e, ao ser baleado na cabeça, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou. Duas faixas da pista local da via chegaram a ficar interditadas, mas foram liberadas no início da tarde. As temperaturas estão batendo recordes para janeiro. Um sufoco para quem quer conviver com calor durante toda a jornada de trabalho. Tem gente reclamando de calor na rua? Imagine só trabalhar nesse ambiente aqui, uma cozinha de restaurante muito quente. E é o dia a dia do chefe Cristóvão. Como é que é isso? De fato, é bastante quente, até porque nós temos um fogão com 8 bocas, temos um banho-maria, 2 fritadeiras grandes e mais uma chapa. Isso tudo em operação torna o ambiente bastante quente, mas nós já estamos habituados a isso, de modo que é tranquilo trabalhar. Não reclama? Não tem muito do que reclamar. É a vida do lado do fogão. É, faz parte. A quinta-feira foi quente na capital paulista e, por causa disso, há risco de temporais até o final da noite. Vamos ver em detalhes a previsão para o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A sexta-feira será de sol forte e bastante calor em todo o estado. A temperatura sobe rapidamente e o céu fica aberto, mas à tarde áreas de instabilidade ganham força e provocam rápidas pancadas de chuva até o início da noite. Há risco de chuva forte. No centro-oeste, máxima de 32 graus em Marília. No centro-norte paulista, máximas de 30 graus em Franca e de 35 em Araraquara. E na faixa leste, máxima de 32 graus em São José dos Campos. Amanhã na capital, sol forte com pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 33. E no fim de semana, a nebulosidade aumenta por causa da passagem de uma frente fria pelo litoral. Mas o calor continua e chove a partir da tarde, com máximas de 32 e 33 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá! Tentando diminuir os efeitos das chuvas de verão, 7 municípios da Grande São Paulo começaram a remover famílias que vivem em áreas de alto risco para deslizamentos de terra e enchentes. Agora até parece inofensivo, mas quando chove, o pequeno córrego que passa atrás das casas da Rua dos Missionários, em Santo André, transborda e invade tudo. A última vez que choveu, quando choveu mesmo, veio mais ou menos aí, ó, essa altura aqui. Isso aí foi tudo boiando, cheio de lixo. Lixo do rio, lixo de dentro mesmo, normal, as plantas, tudo boiando, tudo boiando. Como vocês ficaram aqui? Aí nós perdemos tudo. 26 famílias da rua devem ser notificadas em breve. Elas vão deixar suas casas e passar a receber o auxílio aluguel. Metade do benefício será pago pelo município e a outra metade pelo governo do estado de São Paulo em uma parceria inédita. Foi atuar antes do acidente.
Então, remover as famílias que o mapeamento já aponta que estão em situação muito crítica, para que o acidente não ocorra, para que a gente não tenha perdas nem de vidas, nem de casas, nem de imóveis, enfim, tire as famílias dessas unidades que para elas representam um risco e não mais uma proteção. As remoções serão feitas com base em um mapeamento feito pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, o IPT, em 7 cidades do ABC, que formaram um grupo de gestão de risco. A conclusão do estudo é que cerca de 2.500 famílias vivem nessas áreas. 588 terão atendimento nesta primeira fase do trabalho, porque são áreas consideradas de risco muito alto. 307 moradias estão em Santo André, 150 em Mauá, 54 em São Bernardo do Campo, 40 em Diadema, 30 em Rio Grande da Serra e 7 em Ribeirão Pires. Cerca de 10% das famílias já começaram a receber notificações. Quem está no mapeamento vai receber Bolsa Aluguel por 3 anos. Os valores variam de R$ 315 a R$ 450. A moradia definitiva ainda é uma promessa. O processo de produção habitacional nas regiões metropolitanas, ele tem complicações muito objetivas. O alto custo da terra, o fato de que existe demanda para as faixas de renda mais alta, onde as empresas têm um lucro maior, mas todos os municípios estão trabalhando no sentido de viabilizar. E o governador Geraldo Alckmin sanciona a lei que proíbe o uso de animais em testes para cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal. O texto não prevê veto ao uso de animais para testes de remédios. O projeto, que ainda precisa ser regulamentado, foi aprovado em dezembro do ano passado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Pelo texto, a instituição que desrespeitar as novas regras poderá pagar multa de mais de R$1 milhão por animal usado em testes. A fiscalização será feita pela Secretaria Estadual da Saúde e deve começar ainda neste semestre. São Paulo é o primeiro estado do país a adotar uma legislação que veta a utilização de animais como cobaias e testes para cosméticos. Demos um passo importante no sentido de cuidar corretamente dos animais e entendo que nós podemos fazer os avanços da ciência, preservando o meio ambiente e os seres vivos. MVBio fará show em São Paulo durante as comemorações do aniversário de 460 anos da cidade no próximo sábado, dia 25. O cantor se apresenta na Praça Campo de Bagatelle, na Zona Norte, às 9h30 da noite. A entrada é gratuita. O Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá.